Oh, aleluia! Glória a Deus, povo abençoado por Cristo. Vamos colocar aqui o comentário, senão depois não aparece o comentário. Oh, glória! Boa noite, amados. Paz seja convosco. Olha que maravilha. Aí, já entrou ali. Glória a Deus. Amém? Que bom que você está chegando aí, né, irmão Marcelino, pastor Marcelino, irmão Simval, glória, irmão Gilvan, glória a Deus, te adora, ó que presente de Deus, essa mulher abençoada aí, menino Luan, glória a Deus, amém? Vamos orar, queridos, vamos entregar ao Senhor a nossa oferta agradável, né, de adoração nessa noite, amém? Hoje eu estou aqui com meu amigo missionário Tiago, cadê o Tiago? Onde é que eu pego o Tiago aqui? Eu pego o Tiago, ó. Amém. Peraí. Aí, Tiago tá aí, ó. Amém. Graça e paz a todos. Tudo bem com vocês? Ele vai trazer uma palavra abençoada pra gente, né? Pode ligar o seu aí, viu, Tiago? O meu tá desligado, tá sem internet. Amém. Então nós vamos louvar a Deus por isso, por essa oportunidade. Thaís já tá aí, Sidney, né? Já está a Renata, o Edson, a Natália, que bom. Louvado seja Deus por isso. Se você puder, compartilha. Se você puder, curte. Amém? Eu tenho certeza que essa noite é muito especial. Paz, Maria Helena. Glória a Deus pela sua vida. Tenho certeza que Deus tem algo realmente importante para a nossa vida nessa noite. Amém? Um tempo preparado por Deus. Então vamos entrar debaixo de oração. Amém? Pai amado, rendemos graças a Ti, Pai. Te louvamos por essa oportunidade tão bendita, Deus, que temos de poder estar aqui nessa casa de oração, mesmo, Senhor, que seja no formato, meu Pai, de uma live que vai ser transmitida via, Senhor, redes sociais. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque isso é uma permissão sua. Outrora talvez nós não teríamos, ó Pai, essa oportunidade de compartilhar o reino, mas agora temos sido, Pai, agraciados pelo Teu amor e a Tua fidelidade tem estado sobre nós. Eu quero Te louvar por isso. Quero Te agradecer e pedir, Pai, que o Senhor tome conta, Pai, não só das nossas vidas, mas dos nossos irmãos que estão lá na Sua casa também, ministrando sobre eles, usando o poder do Teu Espírito, o poder da Tua Palavra, a unção que está sobre a nossa vida, para que tudo seja para a glória e o louvor do Senhor. Irmão Ailton, irmão Job, amém? Vamos cantar aquela que é bem novinha, saiu agora do forno, hein, irmãos? Ó, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor ao único que é digno de receber, receba Deus, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Obrigado, Deus. Obrigado por essa oportunidade que nós temos de louvar ao Senhor, de bendizer o Teu nome, de Te adorar. Amém. Somos gratos, Senhor. Somos gratos. Amém. Queridos, olha bem o que é a arte do louvor. Outro dia um irmão chegou para mim e falou assim: pastor,
minha irmã disse que o senhor canta muito. Eu falei assim, ela é doida, irmão, eu não canto muito não. Canta sim, o senhor canta uns 15 minutos na live. Ah, entendi, então eu canto muito em tempo, não é em qualidade. Glória a Deus. Mas o louvor é isso, né? O louvor é a expressão de um coração que adora ao Senhor, que exalta, que bendiz. Eu teria motivos para não estar aqui hoje, né? Com a saúde um pouco debilitada, mas disse a minha esposa, eu quero estar lá, eu quero ir. E eu sei que há um renovo quando a gente se coloca diante de Deus, há um renovo que brota, há uma alegria que surge, há uma força que vem de dentro de nós, amém? E é isso que nós vamos receber nessa noite, no nome de Jesus. Fica aí com o missionário Tiago, tem mais louvor aí. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, oh glória, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Obrigado, Deus. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu creio, Deus. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra Vai, eu sei que vai, Deus. Se cumprir. Aleluia. Deus de aliança, Deus, declare isso na sua casa. Declare isso sobre a sua família. Declare isso sobre a sua história. Ele não vai deixar com que a aliança seja rompida. Ele é fiel e as suas promessas se cumprirão na sua e na minha vida, em nome de Jesus. Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh, glória! Aleluia! Glórias ao teu santo nome, Senhor. Glória a Jesus. Aí, aleluia. Olha a carona do pastor aqui de novo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Os irmãos estão só dando glória aqui na live. Aleluia. Pastora Sandra. Glória a Deus. Amém. Olha que bênção. Irmão Marcos Eurico. Thaísa, que bom que você está aí, jovem. Sonara Marlene. Bênção de Deus, esse povo está aí. Amém. William chegando aí, ó. Aleluia. Amém. Esse não é tão fácil não, irmão, mas ajuda nós aí, intercede, clama aos anjos para que eles levem um louvor diferente ao Pai. Amém? Vamos lá. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema não que possa impedir as mãos de Jesus de me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema
que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Declare isso. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Declare isso. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi, aleluia. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou nossa sorte. Somos um milagre, estamos aqui. Obrigado, Jesus. Aleluias. Te louvamos, Pai. Te bendizemos pela alegria que temos no nosso coração de poder te louvar, de poder te adorar, de poder te bendizer. É extremamente, Pai, importante termos essa oportunidade, né? Amém. Olha, irmão Eduardo chegando ali, pedindo desculpa. Oh, meu Deus, irmão Eduardo, seja bem-vindo, querido. Amém. O irmão William também entrou ali, o irmão Sérgio está chegando. Ó, já estamos com 30. Irmão, nós precisamos trabalhar com 50, senão o pregador não flui, a unção não vai, o negócio é meio doido. Amém. Mas eu conto com você aí. Vai notificando irmãos aí. Você notou que alguém não está na live? Ô, irmão, você não está na live, irmão. Amém. Deus tem uma palavra poderosa ao nosso coração. Antes da palavra, eu quero fazer aqui uma correção. No domingo eu queria fazer algo, acabei esquecendo, né? Cumprimentar a menina Hilary, a filha do nosso irmão Jefferson, da Cristiane, fez aniversário, aquele presente de Deus, né? Aquela guerreira, e eu acabei me esquecendo. Peço perdão aos irmãos, mas seja abençoada em nome de Jesus, viu, pequena? Você é uma preciosidade de Deus, você é muito importante para o Senhor, amém? E eu quero te abençoar no nome de Jesus aqui, junto com o missionário Tiago, com o Diácono Vanderlei. Olha lá o Diácono Vanderlei, ó, só dando glória lá, aleluia, amém? Abençoando a sua vida, para que você cresça em alegria, em confiança e fé, e dê testemunho da grandeza do Deus que vocês servem, no nome de Jesus, amém? Eu quero te convidar agora a receber uma palavra vinda do coração de Deus, através do meu amigo, meu irmão, né? Esse jovem abençoado, meu discípulo, amém? Ao Luan dizendo que eu canto muito quer dizer que eu canto muito em tempo, viu, irmãos? Entendam isso aí, viu? É glória, glória. Então o missionário Tiago está aqui, Deus lhe confiou uma palavra, ele vai repartir conosco agora. Quero que você receba aí, no nome de Jesus, amém, queridos? Aleluias, glória a Deus. Oh, glória. Obrigado mais uma vez poder estar aqui, a convite do meu líder, do meu pastor, que me deu essa oportunidade, né, de nessa noite poder trazer uma mensagem direta do Senhor para todos vocês que estão aí na sua casa assistindo, amém? Gostaria que todos vocês, por gentileza, peguem a sua Bíblia neste momento
A gente vai começar lendo um texto que está lá no livro de Marcos, capítulo 17. Hoje eu gostaria de falar com todos vocês a respeito sobre fé. Amém? A fé é a identidade de todo cristão. Nós somos movidos através da fé. E Deus me confiou uma palavra e eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Amém? Quem já abriu aí, vai dando glória a Deus, aleluias. Vamos lá? Aleluia, glória a Deus. Oh, glória. Marcos, capítulo 9, no verso 17. Vai dizer assim, ó. Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele estava dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que um espírito ataca o meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e ranger os dentes, e ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsasse o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga um menino aqui. Quando levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: Quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: Ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então me ajude, tenha pena de nós. Jesus respondeu: Se eu posso, tudo é possível para aquele que tem fé. Ou em outras traduções, tudo é possível àquele que crê. Amém? Aleluia. Oh, glória. Eu estava refletindo sobre essa palavra novamente. Deus me deu a oportunidade de eu ministrar essa palavra no meu trabalho, acredito que umas 2 semanas atrás. E Deus ministrou de uma forma tão intensa ao meu coração a respeito sobre fé. Esse texto ele vai relatar um fato aonde um pai está com um filho possesso por demônios, e o pai leva, o filho até os discípulos de Jesus para expulsar, e eles não têm êxito, eles não conseguem expulsar. E aí começa aquele tumulto, todo mundo começa a falar, talvez, nossa, eles não conseguiram, e agora? E Jesus chega nesse momento, e ele vê aquela aglomeração e pergunta o que está acontecendo. E aí o pai do menino, toma a frente e relata para Jesus o que está acontecendo. E nesse momento, Jesus, ele olha para todas aquelas pessoas que estão ali em volta e também diretamente para o pai. E Jesus, ele fala de uma forma coletiva, Ele fala: ô gente sem fé, ô povo incrédulo, talvez em outras versões, ô gente sem fé, gente incrédula. Até quando, eu vou ter que aguentar isso, vocês dessa forma, Porque Jesus, ele já tinha feito diversos milagres, diversas vezes ele já tinha feito milagres, e talvez os seus discípulos também testemunharam muitas vezes, de milagres que Jesus havia feito. Só que nesse momento existia um fator que impossibilitava eles de conseguir ter êxito nessa missão, que era a fé. Eles não estavam conseguindo ter fé o suficiente para poder trazer uma libertação para aquele menino. E após Jesus tratar de uma forma coletiva, com todo mundo, ele conversa com o pai de uma forma individual. Ele chama o pai e manda trazer o menino e pergunta há quanto tempo faz que o menino está daquela forma. E aí o pai, vai relatar para ele tudo o que aconteceu, há quanto tempo fazia, que ele estava daquela forma. E aí ele levanta um clamor, ele fala: Jesus,
se você pode, se o Senhor pode, ajude-nos, né? Ajuda nós. Tenha misericórdia, né, de nós. E aí Jesus, ele olha para o Pai e diz: se eu posso, se eu posso. E aí ele vai dizer de uma forma direta para o Pai: tudo é possível aquele que crê. E nesse ponto eu quero falar com vocês porque eu achei interessante que Deus ministrou algo no meu coração. Quando ele declara dessa forma para o Pai: tudo é possível aquele que crê, na verdade Jesus estava colocando um limite para a fé daquele pai, porque naquele momento a fé daquele pai estava impossibilitando ele de ver o milagre do filho. E aí quando Jesus declara essa palavra para ele, o que acontece? O pai, ele entende e ele fala: eu tenho fé, mas me ajuda a ter mais fé. E sabe, eu estava refletindo sobre isso porque, na verdade, existem algumas situações da nossa vida que talvez a nossa fé tenha impedido o agir de Deus. Talvez você tenha visto pessoas sendo abençoadas, talvez você tenha visto pessoas sendo muito mais do que feliz, né, através da sua fé, e talvez você não. Porque a sua fé está baseado talvez naquilo que você vê e não naquilo que você crê. E sabe o que é interessante? Eu estava lendo em Mateus capítulo 13, no verso 58, Jesus ele vai fazer uma visita à sua terra natal. E chegando lá, ele realiza alguns milagres. E no final do capítulo 13, a Bíblia vai dizer que Jesus ele saiu dali impossibilitado, entenda isso, impossibilitado de fazer muitos milagres, né? Por quê? Por causa da pouca fé daquele povo. Então o problema era Jesus? Não. O problema era a fé. Porque na verdade, o problema não está em Deus. O problema não está em Jesus, o problema está no quanto nós acreditamos. O quanto você acredita. Tem outro texto também lá em Marcos, Jesus ele passa por um determinado lugar e ele vai na direção de uma figueira. E chegando lá, ele vai procurar frutos e ele não encontra fruto. E aí ele declara uma palavra que aquela figueira seque. No dia seguinte, passando com os seus discípulos, os discípulos olharam e falaram: nossa, aquilo que Jesus declarou realmente aconteceu. Jesus olhando para eles, Jesus declara: tudo aquilo que vocês pedirem, tudo aquilo que vocês pedirem, e no seu coração não duvidar, será feito. Então, como eu estava dizendo, o fator o quanto você acredita. Até nesse mesmo versículo, o texto vai falar que você pode, de repente, até pedir para as montanhas se moverem de lugar, né? Que nem o exemplo do grão da mostarda. Se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ou como grão de mostarda, a gente poderia pedir às montanhas se mover de lugar, elas se moveriam. Mas o que eu quero falar para você nessa noite aí na sua casa, qual é o nível da sua fé? Qual é o nível da sua fé? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado aí, qual é o nível da sua fé hoje? Qual é o nível da sua fé? Qual é o nível da sua fé hoje? Hoje. Qual é o nível da sua fé? E sabe, até eu estava esses dias atrás, né, relembrando, né, no dia que eu ministrei essa palavra no serviço, há 2 meses atrás, aconteceu um fato na minha vida e na vida da minha esposa, que a gente exerceu a fé. E ela foi dispensada, né, do trabalho, e ela chegou em casa, ela falou assim: Tiago, fui dispensada. Eu falei: amém. Ela disse assim, que ela havia conversado com o patrão e ia
cumprir o aviso e tal. E se porventura acontecesse das coisas melhorar, ele poderia rasgar o contrato dela. Eu olhei para ela e falei assim: amém, Thaís. Eu acredito que quando uma porta fecha é porque Deus está abrindo outra. Mas se até a data não abrir outra porta é porque essa não fechou. E ela falou: amém, amém. Então beleza. Aí no dia seguinte eu estava conversando no trabalho com o pastor Lucas. E nesse dia, quando eu estava conversando com a Thaís, quando a Thaís me disse isso, né? Eu dei liberdade para aumentar a minha fé, na verdade. Quando eu declarei aquilo para Thaís, eu falei: Deus, eu creio nisso também. E aí eu estava conversando com o Lucas, eu falei assim para ele: Lucas, você acredita em milagre? E aí ele, daquele jeito dele, ele falou assim: lógico que eu acredito, varão. E aí eu falei assim para ele: ó, vamos fazer o seguinte, daqui um mês, no dia, foi dia 15, eu falei assim, no dia 15, você vai me perguntar para mim: Tiago, qual é o milagre? E eu vou te contar o milagre. E aí ele ficou meio assim e falou: amém, Tiago. Eu falei: então, amém. E aí passou-se o dia, um dia antes, ele chegou e ele falou assim para mim: Tiago, e o milagre que você falou que você ia me contar? Eu falei: calma, irmão, eu falei que era amanhã, então espera até amanhã. E por enquanto nada tinha acontecido. E quando chegou no dia que eu tinha combinado com ele, e aí eu expliquei para ele o que tinha acontecido, e eu disse para ele que eu declarei fé aonde eu não estava vendo. Eu e minha esposa, nós declaramos fé. Aonde havia o desemprego, na verdade não haveria mais desemprego, porque nós cremos que mesmo com uma porcentagem Deus poderia agir e acontecer um milagre. E aí eu falei assim para ele: na verdade não foi nenhum, foi 2, porque a gente foi conversar com o dono da casa, né, a respeito sobre aluguel. Ele falou: fica tranquilo, que pelo menos 4 anos vocês vão continuar pagando o mesmo valor. Eu falei: eita glória. E sabe, durante todo esse tempo eu procurei viver acreditando naquilo que eu declarei. E sabe, às vezes não é nem você, mas talvez alguém declarou alguma palavra na sua direção, ou o próprio Deus disse algumas coisas para você, e talvez você já esqueceu, ou talvez diante das circunstâncias da sua vida você não, e talvez impossibilitou você, né, de acreditar. Talvez você já nem acredita mais. Por quê? Por causa do nível da sua fé. E talvez você não, como eu disse, talvez não tenha vivido coisas por causa do nível que está a sua fé hoje. Porque a fé, ela precisa, como eu disse, ela precisa ser a identidade de todo cristão. Tudo na nossa vida precisa ser baseado na fé. E eu estava lembrando, tem outro texto, eu gostaria de até abrir com vocês, lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 17, que é um texto do qual eu acredito que todos vocês já conhecem, já ouviu falar. Amém? Hebreus capítulo 11, no verso 17, no qual o nosso pai Abraão, ele vai falar, o escritor, né, de Hebreus fala a respeito sobre o nosso pai Abraão, que diz assim, ó: foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, e por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho. Em Gênesis vai falar que antes de subir no monte, ele deixa os seus servos e ele declara assim: nós vamos subir e também nós vamos voltar. Ele e o filho iam voltar. Então ele,
Abraão, ele viveu uma realidade do qual ele não via. Ele tinha certeza. Ele tinha a certeza que ele tinha é que ele iria retornar com seu filho. Ele tinha essa certeza. E ele vivia segundo a realidade, certo? E eu acho mais interessante o seguinte, como o escritor de Hebreus vai dizer, ele cria a ponto de que se ele tivesse que sacrificar o seu filho, Deus poderia ressuscitar o filho dele da cinza. E eu estava refletindo também a respeito sobre esse texto em casa, a respeito sobre a fé que não muda a estrutura do problema, mas a fé que muda a realidade do problema. Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas a fé, ela não muda a estrutura do problema, mas ele muda a realidade. Qual era a estrutura do problema de Abraão naquele momento? Ele teria que sacrificar Isaac porque era a ordem que Deus tinha dado. Mas a realidade que aconteceu para ele é que ele voltou com o filho. Até o texto, ele vai enfatizar assim, ó, no finalzinho: Abraão tornou a receber da morte o seu filho, porque ele já tinha entregado o seu filho. E lá em Gênesis também, a Bíblia vai dizer que um dia um anjo chega para Abraão e fala para Abraão que ele teria um filho. Abraão, você vai receber um filho. E o texto vai dizer que eles já eram de idade, eles já tinham uma certa idade, talvez quase 100 anos já. Abraão tinha, acredito que quase 100, Sara também. E Sara até riu, né? Ela achou talvez engraçado a forma como o anjo estava dizendo, porque não tinha como, né, eles terem filhos. E sabe o que eu acho interessante? É que quando Isaac nasceu, Sara não tinha 30 anos de idade. Sara não tinha talvez 20 anos de idade. Porque Deus não mexeu na estrutura do que era impossibilidade para eles. Deus não mexeu nisso. Deus mexeu na realidade deles. Qual era a realidade? Que eles teriam um filho, ponto. Mas a estrutura do problema continuou. Qual que era? Era a idade. Então, talvez você, eu não sei se você já fez isso, ou talvez já pensou fazer nessa pandemia, talvez, não sei, você pensou pegar um boleto, fechar os olhos e falar, não é um boleto, não é um boleto, não é um boleto. Quando você abrir seus olhos, irmão, vai continuar sendo um boleto. Isso. Vai continuar sendo um boleto. Sabe por quê? Porque Deus não vai mudar a estrutura da dívida, mas Ele vai dar condições para você pagar a dívida. Amém. Essa é a fé. Porque a fé, ela não muda, ela não altera, não altera a estrutura do problema. A doença continua sendo a doença, a dívida continua sendo dívida. O médico vai falar para você que é uma doença, mas Deus muda a sua realidade e não encontra mais nada. Isso é fé. É a fé quando a gente não consegue... Eu gosto bastante do texto que fala a respeito sobre Davi, porque Davi, ele chega no arraial e ele vê todo mundo com medo por causa de um problema que era enorme, um problema que era gigante, chamado Golias. Todo mundo estava com medo do problema. E Davi, ele chega, ele vê o mesmo problema que todo mundo estava vendo. Ele viu o mesmo problema. Só que Davi, ele olhou para o problema e ele disse: você pode vir a mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor Deus dos exércitos. Ou seja, o problema não foi maior que Davi. Sabe, tem uma frase de um escritor, de um ministrante, acho que é Bill Johnson, que ele diz assim, ó, que eu achei outro dia, eu achei interessante: a fé não é a negação do problema, mas a fé é quando a gente não dá autoridade para o problema sobre as nossas vidas. Porque o que acontece?
o que acontecia na realidade com aquele povo? Golias estava governando sobre o medo deles. Eles tinham medo. Então, o que acontecia? Eles tinham medo, eles não progrediam. Nada acontecia mais na vida deles. E aí chega Davi, olha para o problema e não dá autoridade para o problema. Pelo contrário, ele vai em nome daquele que era autoridade em Israel. E ele vence a batalha. Então, a palavra que eu gostaria de deixar para você que está aí na sua casa me ouvindo nessa noite é que a gente precisa aumentar o nível da nossa fé. A gente precisa aumentar o nível da nossa fé. E além de aumentar o nível da nossa fé, a gente não pode de forma alguma dar autoridade para os nossos problemas. O problema jamais pode ser maior do que a sua fé. Porque se o problema for maior do que a sua fé, ele já venceu você. Ele já venceu você. Mas eu creio que nessa noite a sua fé foi ativada. Eu creio que nessa noite você vai conseguir enxergar as coisas de uma perspectiva diferente. Porque a fé te faz viver uma realidade do qual você pode não estar vendo, mas você pode viver essa realidade. Amém? Eu creio que talvez você está aí me assistindo nessa noite e esteja vivendo uma situação do qual para você seja enorme. Para você, talvez o desemprego seja o seu problema. Talvez para você a doença seja o problema. Ou talvez para você o divórcio seja o problema. Eu não sei qual que é o tamanho do seu problema. Mas eu sei que você pode ter fé o suficiente para vencer o seu problema. Amém. Porque Deus te deu fé. O que acontece é que às vezes a gente não exercita a nossa fé. E infelizmente, a gente é impossibilitado de viver coisas extraordinárias com Deus. Porque a gente não acredita o suficiente. Mas eu acredito que nessa noite, as barreiras da sua fé vai se estender. E você vai começar a acreditar de uma forma diferente. E viver de uma forma diferente. Porque quando eu acredito de uma forma diferente, a minha vida começa a ser guiada, a ser movida de uma forma diferente. Porque essa é a fé. A fé que, por mais que o leão esteja na cova, que é o seu problema, mas Deus, ele pode fechar a boca do leão e mudar a sua realidade. Essa é a fé que nós precisamos viver. Essa é a fé que eu creio que Deus vai te impulsionar nessa noite a viver. E a gente, como aquele pai daquele menino no início do texto, ele disse: Deus, Jesus, eu tenho fé, mas me ajuda, aumenta a minha fé. Talvez nessa noite a nossa oração seja essa, porque talvez você tenha fé, mas está faltando um pouco mais de fé. Está faltando talvez a gente acreditar um pouco mais. Acreditar naquilo que Deus pode fazer e não naquilo que a gente está vendo. Porque aquilo que a gente vê, aquilo que a gente está vendo, talvez não seja o suficiente para você viver uma realidade extraordinária com Deus. Mas aquilo que você crê, aí sim, a gente pode viver uma realidade extraordinária com Deus. Amém? Essa é a palavra que Deus ministrou ao meu coração, que eu gostaria de compartilhar com vocês e fazer você refletir que nós precisamos, como crente, como cristão, viver uma vida baseada em fé. E não uma vida baseada naquilo que a gente simplesmente está vendo. Porque na verdade, aquilo que a gente crê é mais real do que aquilo que a gente vê. Então, tira um pouco dos seus olhos daquilo que vocês estão vendo ao seu redor e coloca os seus olhos no céu e começa a acreditar que o Deus que um dia te chamou é o mesmo Deus que pode prover o que você está precisando. É o mesmo Deus que pode prover o seu trabalho, é o mesmo Deus que pode prover o seu mantimento na sua casa, é o mesmo Deus que pode curar a sua doença, é o mesmo Deus. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez
eu já ouvi muito isso, mas eu não concordo com isso. Talvez você tenha vivido a sua vida acreditando que você precisa fazer alguma coisa para você ser salvo. Mas sabe, lá em Efésios capítulo 2, a Bíblia vai dizer assim, ó: pela fé, você já é salvo. Você já é salvo. Sabe, pela graça, você já é salvo por meio da fé. Então, ou seja, você não precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Está entendendo? Entenda. A gente não precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Através da fé, você já recebeu a sua salvação. Você já recebeu a sua salvação. E quem é salvo se torna filho. E aí o filho, ele não precisa fazer para ser reconhecido. Ele faz porque ele é filho. Está entendendo? Porque a sua fé te torna filho. E se você é filho, agradar o pai não é problema nenhum. Agora, quando nós não exercitamos a nossa fé, a gente precisa ficar procurando alguma coisa para tentar ser salvo. A gente precisa, sabe, talvez mostrar para as pessoas, né, quem você é. Talvez precisa fazer um esforço, mostrar para todo mundo que você está se esforçando para tentar ser salvo. Mas na verdade, quem é filho não precisa fazer esforço. Ele simplesmente é filho e ele faz aquilo que agrada ao Pai. Amém? Então, eu gostaria de deixar essa palavra no seu coração para que você pudesse refletir e nessa noite aumentar o seu nível de fé. Amém? Que Deus abençoe a noite de cada um de vocês, você que está aí na sua casa, e não deixe simplesmente essa palavra para você. Compartilhe, mostre para outros amigos, pessoas que talvez você sabe que está precisando ouvir essa palavra, precisando aumentar a fé. Compartilhe com outros amigos, compartilhe com outras pessoas essa palavra, porque eu tenho certeza que assim como Deus falou com você, eu tenho certeza vai falar com muitas pessoas. Amém? Que Deus abençoe a noite de cada um de vocês. Amém? E nesse momento a gente vai fazer uma oração. A gente vai orar como aquele pai orou: Senhor, aumenta a minha fé. Me ajuda a crer, me ajuda a acreditar, me ajuda a romper as barreiras. Amém? Pai amado, muito obrigado por essa palavra que o Senhor ministrou, Senhor, aos nossos corações. Que nós possamos, Pai, acreditar nessa noite de uma forma diferente. Talvez até aqui, Pai, a gente acreditava simplesmente através daquilo que a gente via, mas que nessa noite, através dessa palavra, a gente possa acreditar de uma forma diferente. Acreditar que o mesmo Deus que transformou a minha, transformou a sua vida, no nome de Jesus, vai aumentar a nossa fé, vai mudar a nossa realidade, no poder do nome de Jesus. Amém. Aleluias. Oh, glória. Aleluias. Glória a Deus. Recebeu a benção aí, irmão? Palavra poderosa, palavra viva e eficaz. Amém? E nós vamos cantar um louvor baseado nessa palavra. Quero que você, amém, se fortaleça aí. Minha fé não está firmada naquilo que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
Eu adoro pelo que Ele é, não adoro pelo que Ele faz. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Missionário Tiago, obrigado, meu querido. Amém. Palavra bendita, palavra poderosa. Nós vamos pedindo um hino aí que é da época de Noé, irmão. Jesus, eu nem lembro mais como é que começa ele. Vamos ver lá. Ajuda, Jesus, nós aqui agora. Deus é fiel em qualquer circunstância, irmão Marcos. Irmã Roseli, Deus de poder e Deus de glória. Duvido vocês cantarem rompendo fé. Você é um homem cheio de dúvida, hein, crente? Cada vez. Como é que é? Deixa eu achar o ritmo desse negócio aí, irmão. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Oi, irmão Romildo, glória a Deus, lá de Hortolândia, Campinas, amém, seja bendito. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante dele não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Tiagão, tem um aí na cartola aí, Tiagão. Tiagão tá com cara de quem tem hino bom lá, irmão. Ó. A cara do Tiago, ó. Ei, Tiagão, tá no áudio, tá no vídeo. Palavra abençoada, né, irmãos? Glória a Deus pela vida do missionário Tiago. Mas como nós aprendemos no sábado, ele não fez mais do que a obrigação. Aleluia. Paulo fala sobre isso, irmãos. Não vai pensar que é o pastor Laércio, não, viu? Amém. Paulo fala, olha, ai de mim, né, que não, se não pregar, né, que o que é imposto, essa é minha obrigação, nosso dever. Sim. Então é prazeroso. Sabemos que Deus nos confiou, como confiou a esse jovem, uma palavra tão bendita e tão poderosa como essa. Depois nós vamos compartilhar, para você compartilhar com os amigos aí no nome de Jesus. Tem aí, Tiago? Vai lá. Tem alguma coisa aí na mente ungida? Aleluia. Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Ó, oh, glória. Irmão, dá uma ajuda para ele aí, ó. Dá ajuda. Eita, mistério lindo. Deus de aliança nós já cantamos, irmão. Glória. Luan Gabriel, tem um monte de foninho lá, mas não tem nenhuma letra, Jesus. Romildo, Tiago, homem de Deus, irmão Romildo, glória a Deus pela sua vida, viu, varão? Glória a Jesus pelo povo de Hortolândia, saudade de vocês, viu? Amém? Ninguém está com inspiração para um hino aqui hoje não, irmão. Nossa. Grande é o Senhor e muito digno de louvor.
a cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tem mais alguma coisa aí, Tiago? Ó, o Tiago está firme ali, irmão. Mais um para a gente encerrar. Eu quero desde já agradecer aos irmãos, né, que ficaram firmes aí, amém? Louvado seja Deus. Como nós dissemos domingo, né, o nosso culto, a nossa forma de nos apresentarmos a Deus, é muito importante que nós utilizemos a live, né, para que nós possamos servir ao Senhor, amém? Vai lá, Thiago. Estás aqui, oh glória, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando do destino, meu Deus, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia! Meu Deus é Deus de promessa, Deus de milagres, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, Tiago. Glória. Glória a Deus, amém? Aleluia. Queridos, Deus abençoe, amém? Despede aí, meu querido missionário Tiago. Deus abençoe a Amém. todos vocês, uma ótima noite, amém? E vamos continuar firmes em fé, no poder do nome de Jesus, amém? Amém. E fala pro Luan que nós só vamos cantar, o pregador voltou com ele junto. Luan, nós só vai cantar com você junto, tá? Glória a Deus, obrigado, queridos, Deus abençoe, né? Pai, muito obrigado, Senhor, que noite maravilhosa. Recebemos uma palavra de fé, de ânimo, de encorajamento, direcionamento para os nossos espaços, que nós possamos, Pai, querer aumentar a nossa visão espiritual e confiarmos, Pai, que o Senhor é um Deus que, como disse o nosso missionário Tiago, que às vezes as circunstâncias elas permanecem as mesmas, mas a estrutura, Pai, vai ser moldada, a aparência das coisas vai sendo transformada. É isso que o Senhor vai fazer, Pai, é isso que o Senhor quer fazer, o que o Senhor quer que nós venhamos somente crer, e é esse o desejo do nosso coração nessa noite, que cada irmão, que cada pessoa possa crer no Deus do impossível, no Deus do seu milagre, no nome de Jesus, amém? Quinta-feira, 19h15, estamos aqui na live de novo, mais aí uma palavra bendita ao nosso coração,
ore, declare a sua vitória, clame ao Senhor, porque Deus é bom. Deus te abençoe. Amém. O amor do Pai, graça do Filho, comunhão do Espírito Santo te abençoe. E você que está aí, receba dizendo amém, e seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Bom descanso a todos. Deus abençoe no nome de Jesus.